Nesses últimos anos temos visto que o valor de mercado de certos jogadores moçambicanos tem aumentado muito, chegando até ter um jogador moçambicano que valeu mais de 20 milhões de euros no mercado de transferências. Valor esse que para um jogador nível Europa não é tão grande coisa, mas para um jogador que veio de um dos países que faz parte dos 3 mais pobres do mundo é muita coisa, como você pode ver. E é por esse motivo que nesse vídeo eu decidi contar para você quais foram as 9 transferências mais caras do futebol moçambicano. Ou seja, vamos para toda a história do futebol moçambicano, vamos pegar aqueles jogadores que foram os mais caros para serem comprados. Eu vou te contar quais foram as 9 mais caras de toda essa história. Quero saber acerca do desenrolar dessa história? É só ficar comigo até o final deste vídeo. Começamos o nosso vídeo de hoje com o recém-naturalizado moçambicano Ricardo Guimas, ou simplesmente Guima, jogador que passou a maior parte da sua carreira jogando no Desportivo de Chaves em Portugal. Antes do Chaves, Guima jogava no Clube Desportivo Aves, e para sair do Aves para o Chaves foi necessário que o Chaves pagasse ao Aves, não sei se você está entendendo, ele estava no Aves e saiu do Aves para o Chaves, não faça confusão. E nessa transferência foram necessários 300 mil euros, valor esse que não era tão grande coisa para um jogador da primeira divisão do futebol português, mas o grupo Chaves e Aves nessa altura jogavam divisões inferiores. O Chaves agora consegue jogar a primeira divisão, mas o Aves ainda não chegou por lá. E com essa transferência de 300 mil euros, Guima se torna a 9ª transferência mais cara do futebol moçambicano. Só para você entender como é que já começamos. Tipo, o 9º jogador mais caro para transferir em Moçambique só valeu míseros 300 mil euros. Atualmente, até o momento da gravação desse vídeo, Guima não tem clube, pois rescindiu com o Idigra FK, que é o clube da Rússia onde ele jogava. Não sabemos porque ele rescindiu, ele assinou no último mercado de verão da Europa. Acho que não se deram muito certo por lá e ele acabou rescindindo. Mas é isso aí, na 9ª colocação, como sendo a 9ª transferência mais cara do futebol moçambicano, temos Guima com 300 mil euros. De Guima, vamos falar agora de um jogador que pendurou as botas já há um tempinho atrás. O nome dele é Eduardo Jamis. Esse jogador, durante a sua carreira, jogou em diversos clubes, como eles, Ferroviário de Nampula, Clube Desportivo de Sifãs, União Madeira, Gil Vicente, 1º de Agosto e tantos outros que, se formos a mencionar, vamos acabar todo o vídeo só em falar dele, né? Mas na temporada de 2014, esse jogador acabou se tornando a 8ª transferência mais cara do futebol moçambicano, quando ele deixou o último clube mencionado, ou seja, o 1º de agosto, para arrumar a Romênia, onde o jogador foi contratado pelo Futebol Clube Vaslui II. Não sei se existe Vaslui primeiro, mas o clube que o contratou é o Vaslui II. A transferência foi avaliada por cerca de 400 mil euros, e com esse mísero valor, que é 100 euros a mais que Guima, ele tornou-se a 8ª transferência mais cara do futebol moçambicano. Atualmente, esse já não é jogador, é auxiliar técnico e faz parte do elenco de Chiquinho Conde. Uma das grandes promessas do futebol moçambicano que infelizmente não teve grande sucesso na sua carreira, não por falta de talento, mas sim porque ele não se deu bem com alguns certos treinadores aí, foi Luís Mixon, grande jogador revelado pela União Desportiva de Songo. É um jogador que foi importante para a história daquele clube, né? Ele ajudou o Songo a conquistar a sua primeira taça do Campeonato Nacional, isso em 2014. E todo mundo é testemunha do incrível e maravilhoso futebol que Luís Mixon jogou na temporada 2018 e 2019 no futebol moçambicano, ajudando aquela equipa a conseguir conquistar o duplo Campeonato Nacional em 2018 e em 2019. E depois disso ele transferiu-se para o Simba, e foi exatamente ali onde Luís Mixon mostrou que ele era um craque abismal. Quando ele sai da União Desportiva para o Simba, o seu valor de mercado era avaliado em 500 mil euros. Mas nos 18 meses que ele joga no Simba, ele faz uma temporada absurda e vê o seu valor subir mais de 100%. Pois Mixon parte de míseros 50 mil euros a chegar a valer 1 milhão de euros. E foi exatamente num valor semelhante a esse que ele foi transferido do Simba para o maior clube da África, o Al-Ahly, e depois lá a sua carreira não deu muito certo por lá. Luís Mixon sai do Al-Ahly para o Simba por cerca de 850 mil euros. Valor esse que fez com que ele se tornasse a 7ª contratação mais cara da história do futebol moçambicano. Infelizmente, como eu já havia mencionado, ele não se deu muito bem no futebol do Egito, porque se encontrou com um treinador que não se dava muito bem por lá. Eu fiz um vídeo contando o que teria acontecido. Caso você não tenha assistido, vou deixar o link aí no card para que você possa clicar e acompanhe aquele vídeo. Mas com esses 850 mil euros, Luís Mixon torna-se a 7ª transferência mais cara da história do futebol moçambicano. Do Conde Boy Luís Mixon, vamos falar agora de um dos grandes laterais
laterais direitos que já pisou na pátria amada. Estamos a falar de Armando Sá, um dos poucos jogadores moçambicanos que teve o privilégio de começar a sua carreira fora da pátria amada. Ele foi formado nas bases do São Brás e nas bases do Beleirense. Estreou-se como profissional em 1994 pelo Vila Franquense. Atuou lá por 2 temporadas, ao fim das quais foi contratado pelo Braga, onde o jogador só fez 16 jogos, mas esses jogos foram suficientes para atrair a atenção do Benfica, que o contratou em 2002. E foi no Benfica onde o jogador mostrou o que ele valia, tendo ganho com os encarnados da Taça de Portugal, e todo esse destaque fez com que o seu valor de mercado subisse muito. Na temporada de 2005, o moçambicano foi contratado pelo Villarreal e com essa contratação ele conseguiu quebrar 2 recordes. O primeiro, de ser o primeiro jogador moçambicano a jogar no campeonato espanhol, e o segundo, de ser a transferência mais cara do futebol moçambicano. O jogador foi contratado por cerca de 1 milhão de euros, valor esse que até nos 10-2 é muito dinheiro. Convertendo para euro nos 10-2, né, que está 65, são mais de 65 milhões de meticais que o Villarreal teve que desembolsar para contratar o moçambicano. E com aquela transferência ele tornou-se a 5ª transferência mais cara da história do futebol moçambicano. Armando Sá pendurou as botas em 2010 e atualmente ele é técnico auxiliar, mas até os 10-2 esse recorde de ser o 5º jogador mais caro da história do futebol moçambicano é de Armando Sá e ainda vai demorar para que alguém possa tirar, né? Do lateral direito Sá, vamos agora falar do lateral esquerdo Bruno Langa, um dos melhores jogadores de Moçambique na atualidade. Bruno começou a ganhar notoriedade jogando em Portugal junto a Guima, no grupo desportivo Chaves. Na temporada 2023-2024 jogou um absurdo que fez com que o Almeria da Espanha visse ao Chaves para poder contratar o jogador por empréstimo, e conseguiu contratar esse jogador exatamente por empréstimo. Já na La Liga, a serviço do Almeria, o jogador não sentiu o peso da Liga Espanhola, tendo jogado um absurdo com que fez com que ele ganhasse a titularidade em poucos tempos. Isso deu a ele o privilégio de enfrentar grandes jogadores como Lewandowski, Lamine Yamal e muitos outros da Liga Espanhola. No final da temporada, o Almeria viu-se tentado e atraído pelo talento do moçambicano e decidiu comprar o jogador moçambicano. O moçambicano foi comprado por cerca de 1.200.000 euros pelo clube espanhol, tornando-se desse jeito a 4ª transferência mais cara da história do futebol moçambicano. O Almeria, infelizmente, naquela temporada não conseguiu se manter na primeira divisão do futebol espanhol, atualmente está na 2ª divisão, mas Bruno Langa vem se destacando e com aquele valor com que ele foi comprado tornou-se a 4ª transferência mais cara da história do futebol da pátria amada. Da 4ª vamos agora para a 3ª transferência mais cara da história do futebol dos moçambicanos, que é pertencente a uma das grandes lendas do futebol da pátria amada. Estamos a falar de Daru Monteiro, jogador que, além de ser o 3º jogador mais caro da história desse país, ele também possui o recorde de ser o jogador moçambicano com mais golos na Europa. Foram mais de 200 golos marcados só em clubes europeus, mas isso é assunto para o outro vídeo. Na temporada de 2005, o moçambicano jogava na Académica de Portugal e o clube árabe Al Zajira foi para a Académica com cerca de 1.200.000 euros para efetuar a compra daquele jogador. O Académica, vendo todo aquele dinheiro e vendo que o moçambicano também queria sair, não fez nenhuma barreira e acabou deixando o moçambicano sair. E com o mesmo valor de cerca de 1.200.000 euros com que Bruno Langa foi contratado pelo Almeria, ele também foi contratado para o Al Zajira e tornou-se também, com o mesmo valor, como eu já disse, a 3ª transferência mais cara da história do futebol moçambicano. Atualmente, Daru Monteiro é treinador do Beira de Tchumeni, seguiu a carreira de treinador, está a ter alguns sucessos por lá. Atualmente, na gravação desse vídeo, é normal que quando você esteja a assistir esse vídeo, ele já possa não estar a desempenhar essa função. Chegamos finalmente na nossa 2ª colocação, onde temos um dos grandes defesas centrais que já atuou pela pátria amada. Estamos a falar de Edson Sitoé, ou simplesmente Mexer. Depois de 2 grandes temporadas que ele esteve a serviço do Nacional em Portugal, em 2014 o moçambicano protagonizou uma das transferências mais caras do país. Mexer decidiu deixar o Nacional para representar o Rennes da França e a transferência foi avaliada por cerca de 2.190.000 euros, batendo o recorde de ser o jogador mais caro da história do futebol moçambicano. Por muito tempo, Mexer teve 2 recordes na sua carreira. Primeiro, esse de ser a transferência mais cara da história do futebol do país, e segundo, por muitos anos, um total de 5 anos aí, ele ficou com o recorde de ser o jogador mais valioso de Moçambique, chegando a valer cerca de 4 milhões no mercado de transferência. Embora tenha ficado com esse recorde por muito tempo, 5 anos, como bem disse, esse recorde foi quebrado por um jogador mais tarde, pois na temporada de 2019, um jogador
decide deixar o Nacional da Madeira para rumar-se ao Lille da França. Você já sabe de quem nós estamos a falar? Sim, dele, Reinildo Mandava. Esse jogador bateu a transferência de mexer e tornou-se naquela transferência que ele fez para o Lille da França como sendo a transferência mais cara da história do futebol moçambicano. Reinildo Mandava foi contratado por cerca de 3 milhões de euros e com essa transferência acabou se tornando a transferência mais cara da história do futebol moçambicano. Além do fato de que ele também por muito tempo reteve o recorde de ser o jogador mais caro da história desse país, chegando a valer mais de 20 milhões de euros. Depois do Lille da França, Reinildo também foi comprado para o Atlético Madrid pelo valor de 3 milhões, mantendo cada vez mais o recorde de ser o jogador mais valioso da história do futebol moçambicano, ou seja, a transferência mais cara que nós já tivemos em toda a nossa história por aqui. Atualmente, Reinildo Mandava, devido ao pouco destaque que ele tem tido no Atlético de Madrid, o seu valor de mercado desceu um pouco e ele não é o jogador mais valioso de Moçambique na atualidade, porque existe um gajo que está a jogar um absurdo, mas eu não vou contar quem é porque eu fiz um vídeo mostrando quais são os jogadores mais valiosos de 2025 atualmente. Se você quer assistir, é só clicar nesse card que está aí para poder ir para lá e assistir. Sabias desses jogadores? Já sabias quais eram as transferências mais caras do futebol moçambicano? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu sinceramente quero saber dela. E se você chegou até aqui, é bem provável que você goste de um desses dois vídeos que estão a aparecer aí, então clique e vá assistir, que isso nos ajuda muito e faz você também se informar mais acerca do futebol moçambicano. Foi um imenso prazer estar consigo, nos falamos no próximo. Hasta la vista!